Vanderlei, o pão nosso de cada dia. Estou vendo aí você com uma cesta belíssima, todos esses pães produzidos pela Vic Pane. Fala um pouquinho para nós do pão, Vanderlei. Como é que o pão chegou até nós e faz parte do nosso dia a dia? Pão, ele é um dos alimentos mais antigos do mundo. Uhum. Conta a história de que o pão nasceu assim, né, humanamente dizendo, por um acaso. Macetou-se uma quantidade de trigo sobre uma pedra, deu-se uma chuva, molhou aquele trigo macetado e depois veio o sol. Ali aquele pão naturalmente se fermentou e se formou um pão, né? E depois foi se desenvolvendo. Assim que o pão chegou na humanidade, conta a história. E pão é uma coisa muito especial. Eu observo, né, todas as rodinhas sociais. Começou assim, juntou uma rodinha, começou um bate-papo informal, sem mais nem menos entra a história de pão. Alguém fala, eu compro pão em tal lugar, eu compro pão em tal lugar. Mas o pão de lá, nossa, o pão de lá é muito bom. Então, o pão ele está sempre presente na boca das pessoas, de uma forma literalmente ou simplesmente através da comunicação. Aqui no Brasil, certamente veio através dos portugueses. Veio. Os portugueses são os tradicionais, né, na produção de pães. Como nosso país foi colonizado por portugueses, também veio através deles, né, o produto pão. Nós podemos observar que há muita tradição ainda no Brasil de padaria nas mãos dos portugueses, ainda com aquele hábito de caneta atrás da orelha. Ainda encontramos isso em São Paulo, ainda, né? Nossa região menos, mas em São Paulo isso ainda existe em muitas padarias. E aí, como você falou, o Brasil recebeu através dos portugueses, só que aí o Brasil continua recebendo os seus imigrantes. Aí também vieram muitos outros trazendo a sua tradição. Veio o árabe, veio o... E da onde vem a ideia do pão francês, que é feito por portugueses, mas que tem o nome de francês, a baguete? A baguete, ela não tem o nome de pão francês. Ele teve nome de bengala, de baguete, né? Conforme a região, ele tem um nome diferenciado. O pão francês em si é uma coisa mais moderna, porque eu me lembro até quando eu era criança, né? Não tinha o pão francês, tinha só as bengalas. E depois foram se passando. Era grande assim, né? Era grande, pesava em média de meio quilo uma bengala, né? E ainda nós recebíamos na porta de casa, era colocado dentro de um saquinho de pano, colocava em cima dos muros, isso lá atrás, né? Eu sou década de 60, 70. Eu também sou desse tempo. Eu sou de 59, eu sou da década de 50 ainda, né? Eles chamavam pão de sal. Pão de sal. E eram as bengalas. E deixava em cima dos muros com uma garrafinha de leite de vidro, né? E aí, com o tempo, isso foi se perdendo, começou a vir roubo, começaram a tirar esses pães da casa das pessoas, então as padarias acabaram com esse trabalho. E hoje nós já podemos ver que isso está sendo resgatado novamente. Mas não era pão francês, era bengala. E aí, conforme as famílias foram reduzindo, também foi reduzindo o tamanho dos pães. E aí se criou o pão francês. Que a característica desse pão de sal chamado pão francês, ele vem da França. A França é um país muito rico no desenvolvimento desse pão tipo francês, ou na baguete, ou no próprio pão pequeno. Certo. E você, como é que você entrou no negócio de pães? Meu pai foi padeiro. Ele contava as histórias de quando ele trabalhava na padaria. Depois ele se tornou um industriário, né? Trabalhou quando se aposentou. O último emprego dele foi numa montadora de carro aqui do Vale Paraíba mesmo, a General Motors. E ele contava as histórias. Então isso foi entrando, sem eu perceber, foi entrando na minha mente, no meu coração. E eu tive depois um irmão mais novo foi trabalhar numa padaria, nós ainda éramos jovens ainda. E essas coisas foram tomando gosto. E eu fui trabalhar numa empresa de representação farmacêutica e logo que eu comecei a trabalhar, fui aprendendo muito sobre marketing nessa empresa. E com esse aprendizado, eu fui entendendo que eu poderia desenvolver um trabalho para mim mesmo num negócio próprio. E eu comecei a idealizar a possibilidade de ter um negócio próprio. E então comecei a pensar, que negócio próprio eu poderia ter? Comecei a pesquisar no mercado, entrar nos estabelecimentos e tomar conhecimento. Como eu trabalhava no ramo farmacêutico, eu fui primeiramente olhar farmácias. Cheguei a olhar para algumas farmácias, depois fui aprender um pouco sobre laticínios, casas na época tinha uma empresa em Taubaté chamava Desfran, né, que vendia frangos. Eu fui conhecer esses tipos de comércio.
E aí eu comecei a entrar em padaria. Quando eu comecei a entrar em padaria, eu comecei a tomar mais gosto e ver o pão. Aí, sem eu perceber, foi resgatado aquelas conversas que eu tinha com meu pai, que tinha sido padeiro. Ele contava de como eram as situações dele em padaria, como que ele fazia pão. E aí eu comecei a decidir, nesse momento, que negócio eu teria. Então eu resolvi comprar uma padaria. Foi em 1989, em novembro de 1989, quando eu comprei a primeira padaria. Olha só, e aí nós vamos, no outro bloco, conversar um pouquinho sobre a transformação dessa padaria tradicional, que ele comprou em 1989, para essa boutique de pães que ele tem hoje. O Vanderlei, ele tem 53 anos de idade, ele é casado, tem 3, como ele diz, lindas filhas, fruto de um lindo casamento. Ele é empresário nesse setor e agora, então, ele tem esta grife, que é a Vick Pane, que inclusive está no processo agora também de franquias da rede Vick Pane, pães especializados. Hoje, em Taubaté, onde nasceu, você tem quantas lojas? Hoje nós estamos inaugurando dia 8 de agosto, agora a 6ª loja em Taubaté. Ok. E de Taubaté para o Vale e para o mundo através da rede Vick Pane. Vanderlei, e aí falando no bloco anterior, você adquiriu a sua primeira padaria em 89 e aí ela era uma padaria tradicional. Correto. Quando que você percebeu que o estilo de vender o pão de forma tradicional estava caminhando para uma estagnação e aí você teve uma nova visão? Aconteceu muito assim, foi uma identificação minha mesmo com o produto. Eu, por exemplo, nunca tive muitas afinidades com confeitaria, com padaria diversificada, que é uma tendência muito hoje no segmento de panificação, né? As padarias servindo caldos, né? Refeições. Mas eu sempre tive muita identidade com o pão, sempre me identifiquei muito com o produto pão. E quando eu iniciei nos cursos pelo Brasil todo, fora do Brasil, na América do Sul, para a Europa algumas vezes, tudo, onde eu ia, eu só ia atrás de pão, eu só tomava conhecimento de pão. Então, naturalmente, o negócio foi se moldando de acordo com aquilo que estava no meu coração, que era o produto pão. E aí, naturalmente, eu fui conduzindo o negócio, eu fui remodelando o negócio padaria tradicional para o conceito que é hoje, que é uma casa de pães, que é uma loja que só vende pães. Certo. Passa para a gente aí, pode puxar aqui. Puxa com tudo, que eu quero mostrar a vocês alguns pães aqui e você me falar a diferença. Então nós temos esse aqui tradicional, que é a baguete, né? Esse aqui é o antigo pão de sal. Aí já tem inovação, esse aqui é com... Gergelim. É bem procurado hoje? Bastante procurado. São sementes, né, que elas trazem benefícios para o intestino, né, devido aos óleos que contém nela. E esse aqui? Esse é queijo parmesão. Também bem procurado. Agrega mais sabor. Certo. Esse aqui é o tradicional pãozinho nosso de cada dia. Hoje é o mais vendido? É o mais vendido. Ele tem um nome, chama Super Vick. Por que ele chama Super Vick, pastor? A receita original de pão francês é uma receita relativamente pobre em termos de nutrientes. E nós criamos uma receita própria e um processo diferenciado que faz com que esse produto tenha uma fermentação muito mais longa e ele não tem o gosto de fermento no pão, porque ele acaba tendo uma fermentação natural. E aí nós, como diferenciamos a receita, demos o nome dele de Super Vick. Então, quem for a uma boutique de pães da Vick Pane, até o seu básico pão francês, ou lá no Rio Grande do Sul, chama-se cacetinho. Ele não é aquele pão comum, ele é o Super Vick. Ele não é um simples pão francês, ele é Super Vick. Ok, que joia. Fala mais para mim, quais são os outros pães que nós temos aqui? Um pão que é muito especial, foi desenvolvido em Portugal, eu mesmo fui para lá, fiz curso e adaptei ele para as nossas matérias-primas, para as nossas condições, tanto de equipamentos quanto climáticas, né? É esse pão aqui, que nós chamamos de Vick Leve. Ele é 0% de adição de açúcar e 0% de adição de gordura. E ele tem também, na versão com semente de linhaça, ele é rico em farinha de centeio, o Vick Leve número 1 e o Vick Leve na segunda versão,
ele é rico em farinha de centeio e também semente de linhaça, que traz benefícios para o intestino. E o consumo aqui no Brasil está aceitando bem? Está crescendo? Ele não é comum no Brasil, ele é comum nas nossas lojas, né? Então ele não tem em outros lugares, né? Porque nós aqui desenvolvemos esse produto original da Vicpani. Aqui no Brasil é original da Vicpani. Outros aqui? Aí nós temos também esse pão que ele é um mini pão redondo, né? Que é um italianinho, nós chamamos de italianinho. É a massa também derivada da massa de sal, da massa do Supervic, com o gergelim. Semente de gergelim tem ele no corte de roseta, com parmesão. Ah, ok. E esse aqui, olha, tá bonito. Esse é um pão de ervas finas. Uhum. Nós temos também a linha de pães saborizados, né? Uhum. Essa linha temperada tem tomate isso aqui deve ser seco, bom demais. tem de ervas finas. Ó, vou experimentar aqui para vocês. Mas isso aqui, gente, só encontra na Vicpani. Delicioso. Dá até para fazer na ceia. Esse doce, tem algum doce aí? Tem. Nós temos aqui o pão doce, né? Essa é uma mini bisnaguinha doce. E tem o Vic Doce também, que é ele um pouco maior. Até a oportunidade de poder falar, né? Normalmente, pão doce ele tem um consumo menor. Porque o pão doce tradicional, ele costuma dar muita azia, né? Dá uma queimação no esôfago devido ao excesso de fermento que é obrigado a ter nele, porque é um pão com muito açúcar. Então, por ele ter muito açúcar, o fermento não consegue dar volume nele, então, normalmente o padeiro coloca muito fermento. E nós desenvolvemos uma fermentação natural nele, que ele não dá azia. Olha, então, olha, mais uma novidade Vicpani. Esse aqui? Esse pão de tomate, pão de cenoura. Pão de cenoura. E esse aqui? Esse aqui o formato dele é bem tradicional, né? Esse pão é um pão tradicional, ele tem um formato... É aquele que eles falam pão de padre? Pão do padre, exatamente. Aqui, no caso, é pão do pastor, porque não tem padre aqui, tem pastor. Mas lá na padaria pode chamar de pão de padre. Aqui eu não trouxe todos os tipos, até porque não caberia na cesta, né? Quantos diferentes tipos de pães tem hoje na Vicpani, na boutique? São 49 tipos de pães, são quase 50. Uau, 50 tipos diferentes de pães. Essa é uma padaria que você vai realmente encontrar pães, porque hoje em dia, como você falou, vende tudo e só tem um tipo de pão. Normalmente. Vanderlei, eu sei que você é cristão e eu queria saber se tem uma influência, alguma relação. Você viu que eu abri o programa hoje, lembrando a palavra de Jesus em João capítulo 6:35, que ele é o pão da vida. O que isso diz para você na relação do seu trabalho e desta coisa linda que é entregar o pão de cada dia para as pessoas? Tem muito a ver com o que eu faço, tem muito a ver comigo, né? Eu tive muitas dificuldades, como todo empresário passa por dificuldades. Eu tive muitas dificuldades em momentos da minha vida de quase desistir. Por mim, naturalmente, eu teria desistido de seguir nesse caminho com padarias, com produção de pães. E foi Deus que me sustentou para que eu permanecesse. Eu estava ainda há pouco até conversando com os meninos aqui no estúdio, que Deus foi tão especial para mim que Ele foi me dando informações da importância de eu persistir no negócio padaria. Ele foi colocando para mim a importância do pão, divulgar essa importância do pão, porque o próprio pão ele é consumido em todas as camadas sociais, ele é hábito alimentar do brasileiro, ele é hábito alimentar em muitos países, ele é consumido por todos os países, é o alimento mais antigo do mundo. E o que Deus trouxe de mais importante para mim, o pão é tão importante que o próprio Jesus Cristo comparou ele com o seu próprio corpo. Então, pensando nessas coisas assim, e eu naquele momento frágil, com muitas dificuldades, lá atrás, quando eu pensei em desistir, foram as informações que Deus foi me dando para que eu perseverasse nesse negócio. Então, ele tem muito a ver. Hoje, ele é uma missão para mim. Perseverar nesse negócio de pão se tornou uma missão, é um objetivo de vida para mim. E a sua família está com você nisso? Completamente. Eu dou graças a Deus por isso, né? Num momento muito crítico da minha vida, que eu não tinha forças mais, onde Deus estava me sustentando, a minha esposa foi fundamental. Assim, eu convidei ela para um momento de muita fragilidade, de dar as mãos para mim, para que nós continuássemos, pior de todas as situações que nós poderíamos viver, eu faria pão em casa e ela me ajudaria a vender esses pães de porta em porta.
E ela, naquele momento assim, muito crítico da minha vida, ela falou: meu bem, eu estou com você. Que ali foi uma palavra assim que me deu ânimo, porque eu não estava sozinho naquela, sabendo que Deus estava comigo, mas naturalmente eu precisava de uma companheira, uma pessoa do meu lado. Então, a minha esposa veio fortemente do meu lado. E aí os tempos passaram depois disso já quase 13 anos, quando o Senhor já me converteu. As minhas filhas hoje participam comigo, a minha filha mais velha, Naila, ela gerencia a fábrica, está fazendo o 5º ano de engenharia de produção para conduzir a empresa na parte de produção. A filha do meio já está no 2º ano de engenharia de alimentos. Então eu começo a ver que eu consegui transmitir esse amor pelo negócio dentro da minha casa, que as minhas filhas tomam gosto. Falta a mais nova, a Yasmin, que está com 17 anos, o ano que vem vai para a faculdade, já está em fase de escolher também. Alguém precisa fazer administração agora para economia, cuidar. né? Alguma coisa economia, assim, né? porque o negócio vai crescer. Que bom, Vanderlei, que bom. coisa linda. Um abraço para sua esposa, suas meninas. E em Taubaté, qual é o endereço principal? São 6 endereços, mas fala aí pelo menos o endereço da principal loja, talvez a primeira, né? A primeira loja, hoje nós temos a loja de fábrica que fica no bairro da Gurilândia, que ela é agregada à indústria, à fábrica, né? E onde tudo começou foi na Avenida Desembargador, que é a primeira loja Vicpani. A recém-inaugurada fica na Rodoviária Velha. E aqui vai inaugurar agora, dia 8, fica no bairro da Estiva. E daqui a 50 dias aproximadamente nós iremos inaugurar aqui em São José dos Campos, na rua Sebastião Rúmio 118. Olha aí, gente, pessoal de São José, mais um presente para o aniversário de São José dos Campos. Então, rua Sebastião Rúmio 318. 118, no coração de São José dos Campos, no centro. E aí você pode então entrar, tem um endereço eletrônico para que o pessoal possa acessar todos os endereços das lojas da Vicpani em Taubaté e São José? Tem. É www.vicpani.com.br. Joia. Então vou estar lá na inauguração, hein? Conferindo obrigado, o primeiro pão que vai sair do forno da Vicpani em São José dos Campos. Combinado? Por favor, vai ser um presente a presença do senhor. Joia.